Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Vem Pro Cenáculo, todos os dias ao meio-dia, aqui no nosso canal do YouTube. Eu quero te convidar desde já a compartilhar esse link com os teus amigos, com os teus familiares, com alguém que você quer ver abençoado para a glória de Deus. Amém? E, gente, aqui no YouTube nós temos o chat. Você pode deixar o teu pedido de oração, que nós estaremos colocando no nosso caderno de oração, onde tem dezenas de pessoas orando uns pelos outros e nós estaremos orando por você também. Amém? Vamos lá? O tema de hoje é graça suficiente e sustentadora. Eu quero meditar com os irmãos lá no texto em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 até o verso 10. Amém? Eu vou ler com os irmãos. Essa aqui é a história do apóstolo Paulo e diz o seguinte o texto: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, queridos? Eu quero destacar o seguinte texto, a palavra de Jesus para Paulo, diante de tudo isso. A minha graça é suficiente para você. Irmãos, todos nós enfrentamos lutas que parecem muitas vezes que não tem fim. Sabe aquelas situações que nós oramos, clamamos, jejuamos e parece que a coisa não muda? Paulo, ele teve visões celestiais. Ele passou por muita coisa. Náufragos, castigos, prisões, poder de Deus manifesto. Ele era um homem de Deus. Mas mesmo assim, ele também enfrentou lutas. Ele chamou essa luta de espinho na carne. E sabe qual é o mais interessante de tudo isso? Deus não tirou o espinho. Ao invés disso, Deus responde com algo muito mais profundo e poderoso para Paulo. Ele diz: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E eu quero que essa verdade entre no seu coração hoje. A graça de Deus não apenas salva, ela nos sustenta. A graça de Deus é suficiente para os dias bons e para os dias ruins. E nós vamos caminhar sobre essa palavra. Amém? Primeiro ponto que eu quero conversar com os irmãos aqui é: o espinho na carne é uma realidade da vida cristã. Muitas vezes nós achamos que não, agora eu sou de Jesus, então agora todos os meus problemas estão resolvidos. E muitas vezes o Senhor permite. A palavra de Deus diz que Jesus, o nosso Senhor, foi aperfeiçoado enquanto homem por meio do sofrimento. O sofrimento nos aperfeiçoa. O sofrimento, ele gera em nós dependência do Senhor. Paulo disse: foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E a palavra de Deus não detalha o que era exatamente, se era uma perseguição, uma dor emocional, algo físico e espiritual. O ponto aqui não é isso que é importante, o que importa é a lição que ele aprendeu com tudo isso. Todos nós temos esses espinhos. Pode ser uma enfermidade que ainda não foi curada, uma ferida emocional que parece que não cicatriza,
um pecado que você luta para vencer, um parente difícil, um casamento em crise, uma dívida impagável, algo que parece que não tem solução. Esses espinhos nos lembram que nós somos humanos e ele também nos mantém humildes, dependentes de Deus, principalmente dependentes de Deus, quebrantados, nesse lugar de dependência, nesse lugar onde nós sabemos quem nós somos e quem o Senhor é. Paulo disse que o espinho foi para que ele não se exaltasse acerca das visões celestiais que ele teve. Deus, em sua sabedoria, às vezes permite que fiquemos no lugar da dor para nos proteger do orgulho e nos aproximar dele. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, verso 18. Diz o seguinte: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo orou 3 vezes a Deus, pedindo que o Senhor tirasse esse espinho. E aqui tem um ponto. Oração persistente é o nosso pedido de socorro para Deus. Quantas vezes você já orou por algo que ainda não mudou? Ou melhor, você tem orado? Você tem orado pelos problemas que você tem enfrentado? É importante nós orarmos, nós termos uma vida de oração. A oração de Paulo, porque ele pediu, né? Ele pediu, a palavra de Deus diz aqui, 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. 3 vezes pedi ao Senhor. Paulo orou. A palavra de Deus mostra isso. Então isso fala que é legítimo pedir socorro. Eu não posso me conformar também com os problemas. Não, eu preciso orar. Preciso orar. Jesus também orou quando ele estava passando por problemas. Antes da cruz, no Getsemane, ele orou, falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. O que isso nos ensina? Cristo orou no momento de dor. Paulo orou no momento de dor. A pergunta é: você tem orado? Isso nos ensina que orar não é fraqueza, é fé. Porque eu estou orando ao Deus que é o meu Deus, que é o meu Pai. Pedir alívio não é pecado, é confiança. Você pode orar, você pode buscar livramento. Mas submeter-se à resposta de Deus é maturidade espiritual. Paulo, nesse caso, se submeteu. A minha graça te basta, foi a resposta do céu. A resposta de Deus para Cristo no Getsemane não foi livramento, foi cruz. E muitas vezes o Senhor vai nos responder dessa forma. Às vezes Deus nos responde com alívio, com livramento, com cura. Outras vezes Deus nos responde com algo maior, graça e paz para suportar as aflições. Suportar as aflições. Essa graça nos sustenta nesses momentos de desafios. É o que Filipenses capítulo 4, 7 diz: então a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Ele nos dá paz. Paz para suportar as aflições. Graça, a graça de Deus. Essa é a resposta dele. A resposta de Deus para nós é graça. Essa foi a resposta de Deus para Paulo: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. E essa é a chave do que nós estamos compartilhando hoje. Deus não tirou o espinho. Deus não deu livramento. Deus não deu uma solução imediata. Mas Deus não ficou sem dar resposta. Deus concedeu graça. Deus concedeu paz para suportar
Mas essa paz só veio, sabe quando? Quando Paulo orou. Muitas vezes nós estamos num momento de crise e nós não desfrutamos dessa graça porque nós não buscamos no Deus que pode fornecer essa graça para nós. No Deus que pode nos dar a paz que excede todo entendimento. Deus tem graça para a sua vida, amém, queridos? Deus tem graça para a tua vida. Graça suficiente. A graça que nos basta. A graça para o hoje. A graça para a dor. A graça para a caminhada da vida. Deus tem graça para a sua vida. Deus tem a paz que excede o entendimento, que não é circunstancial. Tem graça de Deus para a sua vida. E ele continua dizendo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você pensa que é o fim, aí Deus começa a agir com poder. A nossa fraqueza não limita a Deus. Ela convida a Deus. Ela é o palco onde a força dele brilha. E eu gosto demais disso porque, sabe, quando nós conseguimos resolver os problemas, sabe, Deus nos deu vida e inteligência, glória a Deus. Mas como é bom quando nós convidamos o Senhor, quando o Senhor participa da nossa vida. Ore, busque ao Senhor nas coisas simples, das coisas simples às mais complexas. Dependa do Senhor. Isaías 40, 29 diz, Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem força. Você pode estar fraco, mas você está sendo sustentado pelo Senhor. Você pode estar ferido, mas está de pé pela graça de Deus. E como que a gente vive essa graça sustentadora? Como que a gente leva isso para o dia a dia? Primeiro, fé. Fé não é desistência. Fé é reconhecer que algumas batalhas não serão vencidas na força do nosso braço, mas pela fé. Dependência de Deus. Depender de Deus é não caminhar sozinho. A cada manhã nós precisamos renovar a nossa confiança na graça de Deus. A nossa confiança nessa graça que nos sustenta. Deus está com você, mesmo com o espinho. Nós vemos isso. Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel na cova. Deus não livrou aqueles homens da fornalha. Cristo esteve com aqueles homens na fornalha. E assim é conosco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus nos basta. Na maioria das vezes, irmãos, Deus não vai nos livrar dos problemas, mas Ele não vai nos abandonar. Ele não vai te abandonar. E Ele é suficiente para nós. Amém, queridos? Gratidão, mesmo em meio à dor. Paulo disse que se gloriava nas fraquezas dele. Por quê? Porque quando ele era fraco, Cristo era forte dele. Há uma força escondida nas lágrimas daquele que confia no Senhor. Há um poder que repousa sobre quem continua firme, mesmo que esteja sofrendo por dentro. Você confia no Senhor e essa graça vem sobre você. Para concluir, a graça que sustenta também fortalece. Talvez você tenha vindo aqui orando para Deus tirar um espinho e talvez Ele não vá tirar. Mas Ele está dizendo, meu filho, minha filha, a minha graça é suficiente. Eu estou com você. Eu vou te sustentar. A graça não é apenas um favor, é uma força. É ela que nos mantém de pé quando a alma quer cair, quer desistir. É ela que nos lembra que a vitória final não é aquilo que nós sentimos ou aquilo que nós estamos vendo agora, mas é o que Deus falou e o que Ele prometeu.
e Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos e que um dia nós estaremos com Ele e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor e nem luto. Essa é a graça de Deus e nós precisamos confiar nessa graça. Essa graça que nos sustenta, essa graça que nos basta. Amém, queridos? Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos aí onde você está. Nós vamos orar, amém? Pai, nós queremos louvar o Senhor pela Tua graça, pelo favor imerecido, pela Tua presença, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado para nós. O Senhor não nos livra de todas as coisas. Sim, o Senhor tem milagres, o Senhor tem livramento para nós. Mas algumas vezes o Senhor não nos livra, mas o Senhor nunca nos abandona. A Tua graça é suficiente, a Tua graça nos sustenta. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor toque o coração de cada irmão, de cada irmã aqui, Senhor, que está ouvindo, que está comigo orando aqui. Que o Senhor os toque, que o Senhor renove a fé, renove a esperança na Tua graça, que nos sustenta e que é suficiente. Que eles se sintam, Senhor, abraçados, que eles percebam, Senhor, a Tua graça, Senhor, os abraçando, Senhor, e os sustentando. Assim como foi na vida de Paulo, na vida do nosso Senhor, na vida de Daniel, Senhor, na vida de tantos homens e mulheres da Tua palavra e da Tua história. Que seja assim na nossa vida, Senhor. A Tua graça nos sustentando. O Senhor sendo suficiente para nós. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? É isso. Deus te abençoe e nunca se esqueça que a graça de Deus nos basta. Amém? Até amanhã. Vem pro Cenáculo ao meio-dia. Deus te abençoe.